Fala galera, hoje estou com mais uma dica aqui do Alteryx Simplifica. Hoje dicas sobre performance no Alteryx. Vou dar aqui alguns passos, algumas instruções que você pode fazer que vão melhorar a performance dos seus fluxos no Alteryx, tá bem? Então eu tenho aqui uma base de dados de mais ou menos 5 milhões de registros. Estou importando apenas 2 milhões, tá? Para termos de demonstração. E eu tenho um fluxo aqui que eu filtro, adiciono uma forma, faço alguns filtros e faço uma agregação no final, tá certo? E muitos sabem que quando a gente está fazendo as coisas no Alteryx, a gente gosta de adicionar essas lupinhas, né? A Browse Tool, para ver o dado no momento do nosso fluxo, certo? Então se eu rodar esse fluxo aqui de 18.4 segundos, certo? E aí eu tenho, obviamente, consigo ver com a lupinha o dado naquele momento que está passando por uma certa ferramenta, certo? Então uma maneira de você melhorar a performance é, ao invés de você deletar uma dessas Browse Tools que consomem um pouco de performance, você pode acessar esse menu aqui chamado Runtime e clicar nessa opção de Disable All Browse Tools, desabilitar as ferramentas de browse, tá? Se eu rodar esse fluxo novamente, 6.2 segundos, certo? Então essa é uma das dicas, tá? Uma outra dica interessante de performance. Quando eu estou trabalhando com ferramentas de escrita, né, eu quero escrever o meu dado num banco, né, eu estou escrevendo o meu dado aqui no banco SQL Server, né, o dado bruto e o dado agregado, duas tabelas. Certo? Às vezes eu quero rodar o fluxo, eu quero visualizar, eu quero fazer alguma alteração, mas eu não quero toda vez executar esse fluxo para escrever numa saída, né? Num arquivo ou num banco de dados. O que eu posso fazer também? Ao invés de deletá-los, eu posso marcar essa opção, desabilitar todas as ferramentas que escrevem saída, né? Que escrevem na Output Tool, tá? Então vou rodar primeiramente para mostrar com vocês quanto tempo demora com a escrita. Então vocês podem ver que o fluxo demorou 43.9 segundos escrevendo no banco de dados, certo? Se eu chegar aqui e marcar então a opção de desabilitar ferramentas com escrita e rodar esse fluxo novamente, então o fluxo aí roda em 16.9 segundos, ok? Legal, né, pessoal? Então essas duas dicas são bem interessantes. Uma outra dica legal para vocês utilizarem com a versão 2020.2 do Alteryx é essa opção de habilitar uma tecnologia chamada MP, que é uma tecnologia de processamento multi-thread, né? É uma tecnologia em que todos os cores são utilizados, né? Ali na hora de executar o processo analítico, o processo de transformação de dados. Então, se eu habilitar essa caixinha aqui na 2020.2, eu vou conseguir ver que o tempo de execução ele é muito mais rápido também. Isso deixando as ferramentas da lupinha, né, do Browse Tool, carrega em 7.1 segundos, tá? Só um cuidado que essa tecnologia MP, ela desordena os seus dados, ela tem o processo que ela faz por trás, acaba desordenando os dados em alguns casos, e isso pode ser prejudicial para o seu fluxo, ok? Então a última dica de performance que eu vou passar para vocês é a questão de você habilitar o Performance Profiling. Tá? E essa dica ela é interessante porque se você está vendo que o seu fluxo está demorando em algum momento, né? Está demorando demais, você quer identificar onde que esse fluxo está demorando, você pode habilitar esse Performance Profiling. Performance Profiling nada mais é do que um sumário aí de quanto tempo cada ferramenta demorou para ser executada. Tá? Então se eu der um run novamente aqui, ficar aqui o maior tempo de execução foi no meu input, né? Para ler o meu input, foi 51% do tempo do fluxo para ler o input, né? Mas o filtro também tomou, o primeiro filtro, né? O filtro 3, esse filtro aqui, ele tomou também 24% do meu tempo. Que essa opção do Performance Profiling, ela te dá uma lista aí
de tempo de execução de todas as ferramentas e a porcentagem que aquilo tomou do fluxo total de execução do fluxo.